Estava eu aqui posturado, pronto para falar sobre as polêmicas do jogo do São Paulo, e não foram poucas, quando de repente eu recebi uma informação que abalou as minhas estruturas. E pelo que eu vi aqui, tudo indica que estamos muito perto de ver a maior virada de chave do São Paulo na história. Se você é São Paulino ou algum torcedor de um clube que simpatiza com São Paulo, prepare o coração. Agora, se for torcedor de clube rival, segura a inveja. E também vou falar sobre uma coisa que o Dorival Júnior e o Franklin Carvalho, treinador do Botafogo, têm em comum, e isso pode ajudar muito o elenco do São Paulo. É quase uma fórmula do sucesso. E no final do vídeo eu tenho um recado muito importante para dar para esse jogador que você está vendo na tela. Marca bem a cara dele. E antes de mergulhar de cabeça nesses assuntos, eu vou te fazer alguns pedidos. Se você puder me ajudar, eu te agradeço desde já. E são pedidos simples, tá? É só para você deixar o like, é esse botão do joinha que está aqui embaixo, dá uma dedada nele com força. E o outro pedido é o seguinte: aproveita que você já está por aqui e se inscreva no canal, é muito importante a sua presença aqui sempre, tá bom? Bom, tivemos aí mais um dia de jogos que completaram as fases de grupos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. E para minha alegria, o meu tricolor do Morumbi terminou em primeiro lugar do grupo C de campeão e passou direto para a próxima fase, sem depender da tal da repescagem. E para isso acontecer, o São Paulo teve que enfrentar um adversário muito forte, avassalador, um bicho de 7 cabeças. E eu nem estou falando do Boston River. Eu me refiro à maré de azar. São Paulo estava a 8 jogos sem saber o que é uma vitória. E aí foi lá o Arthur e resolveu o problema com um golaço, e depois ele fez toda a jogada, cruzou para o Caleri, só que a bola bateu no lateral direito dos caras e entrou. E eu tenho aqui uma curiosidade sobre o Arthur que você precisa saber. Nessa temporada pelo Botafogo ele atuou em 12 jogos e marcou 2 gols. Pelo São Paulo, até agora foram 16 jogos, ele fez 3 gols e deu 2 assistências. E com esse passeio do Arthur, o São Paulo venceu a partida, ficou líder do grupo, se classificou direto, quebrou o tabu e saiu da má fase. Se antes eram 8 jogos sem vencer, agora são 3 jogos sem perder com o Dorival Júnior. Mas um sujeito que não saiu da má fase foi o Caleri, hein? Cara, é muito azar. O Caleri tá há 10 partidas sem marcar um gol. De pensar que nas primeiras 19 partidas do Caleri na temporada, ele marcou 11 gols e deu 3 assistências. E eu tava pensando aqui, será que o Caleri terminou o namoro? Porque esse cidadão aí, quando tá namorando, ele vira uma máquina em campo. Mas quando termina, acaba o futebol. E minha preocupação é essa, se ele realmente terminou o namoro. E se ele terminou, alguém apresenta uma amiga para ele, por favor. Já para o São Paulo foi mais fácil, né? Só apresentar o Dorival e os problemas acabaram. Até a página 2. Mas teve uma coisa nessa vitória do São Paulo que me preocupou muito. E não é o adversário, né? Porque o pessoal fica falando que o São Paulo enfrentou uma equipe semi-amadora, que foi uma vitória que não convenceu, não é? Ganhou. Foi 2-0, beleza, serviu para se classificar, então tá tudo bem. Eu fiquei feliz, porque eu sou daquele tipo de torcedor que não fica escolhendo adversário, escolhendo campeonato para comemorar uma vitória do São Paulo. Eu tenho aquela mania de comemorar as vitórias do São Paulo, seja onde for, contra quem for. Então eu não ligo para isso. Mas o que realmente me preocupou muito é que o São Paulo apresentou novamente aquele problema que já podemos chamar de crônico. O São Paulo só joga futebol no primeiro tempo. Quando volta para o segundo, não joga absolutamente nada. E segundo os guardiolas de internet e os muricis de redes sociais, essa culpa é do Dorival Júnior, que não está conseguindo administrar o plantel. Não sabe montar time, não sabe mexer, não treina, o time não tem padrão de jogo, está mal treinado. Pera aí, meu amigo, o cara chegou ontem. E está muito fácil de fazer uma leitura do que está acontecendo com esses jogadores do São Paulo aí. Está muito claro. Os caras estão desgastados fisicamente, mentalmente e, se bobear, até espiritualmente. O negócio é muito sério. Vamos fazer um exercício aqui, se colocar no lugar dos jogadores do São Paulo. De um lado tem a diretoria que não paga direito. Espera acumular 3 meses de direitos de imagem, salário atrasado, enfim, e paga tudo junto. E os boletos não param de chegar. Imagina só o tamanho das contas desses caras aí. Eu entendo que eles ganham super bem, mas eles gastam muito também. As dívidas são proporcionais à sua qualidade de vida. Então imagina como ficam as cabeças desses jogadores
É a diretoria que não paga direito, os boletos chegando, os caras têm que encarar esse calendário insalubre do futebol brasileiro, flertando com lesões e problemas físicos, e não rende quanto deveria, e a torcida cobrando, tem que aguentar a cobrança da torcida. E o São Paulo é um clube grande, é um clube de massa, a pressão é enorme. E a torcida tem razão de cobrar, tem que cobrar mesmo. E o que faltava no São Paulo era um filtro, como o Hernan Crespo era. Ele protegia os jogadores, ele blindava o vestiário dos problemas externos. Tudo parava nele, ele não deixava passar nada para dentro do vestiário. E a coisa funcionava. Os caras estavam jogando com confiança, porque qualidade em si, eles não têm tanta. É um time mediano, nota 7. Mas com a confiança, eles estavam jogando como um time nota 8,5, 9. E tudo isso se perdeu quando o Crespo foi mandado embora. Chegou o Roger Machado, que não é filtro nem para ele mesmo, né? E aí desandou um time nota 7, começou a jogar como um time nota 4. E eu vou te dar um exemplo aqui. Você sabia que o Botafogo estava passando exatamente por esse mesmo problema do São Paulo recentemente? O plantel estava desprotegido, estava à deriva, meio, as confusões da diretoria com a pressão da torcida. Nada, absolutamente nada dava certo lá. De repente chegou o Mr. Franklin Carvalho e fez a mágica acontecer. A primeira coisa que ele fez foi blindar o vestiário. Exceto o goleiro Neto, que esse daí é porque é ruim mesmo, né? Nossa, que goleiro ruim, ruim que dói. Mas exceto ele, o time já se ajustou de novo, tá? E quando eu falei que o São Paulo precisava de um filtro igual o Hernan Crespo, é porque nós não precisamos mais, porque chegou o Dorival Júnior. O Dorival que tem essa mesma fórmula do Franklin Carvalho. O que o Franklin fez com o Botafogo, o Dorival vai fazer com o São Paulo também. Cabe à torcida ter paciência, senão nada vai funcionar. E paciência é uma coisa que o torcedor são paulino não tem mais, hein? Você viu o público no jogo São Paulo e Boston River? 15.056 torcedores, foi o público mais baixo da temporada. Mas se o que eu falei sobre a fórmula do Dorival não te convenceu, eu tenho certeza que isso que eu tenho para falar agora vai te convencer e vai restaurar a sua confiança no São Paulo. Caso, claro, você esteja desanimado com o São Paulo a ponto de abandonar, né? Esteja preparado, porque eu vou compartilhar com você um recado que... E foi através desse celular que eu recebi a informação que já está marcado a reunião de Harry Macis Jr. com Diego Fernandes, aquele mesmo. O São Paulino rico, bem-sucedido, cheio de amizades poderosas que estão loucas para investir dinheiro no São Paulo e devolver o clube para a primeira prateleira do futebol mundial. É simples assim. A reunião já está agendada ainda para essa semana. Cara, se você soubesse o que pode sair dessa reunião, você nem dormia hoje. E ainda tem quem não goste desse cara. A turma do pé atrás, né? Ah, eu não quero esse playboy no São Paulo que ele não vai resolver nada. Se o playboy não vai resolver nada, quem é que vai resolver? Essa diretoria ultrapassada aí? Humano? Eu? Quem vai resolver? Se tem um momento de conter as labaredas financeiras que apareceram nos cofres do São Paulo, esse momento é agora, não pode esperar. Ah, mas eu não confio nele, não vejo seriedade na cara desse sujeito aí. Eu acho que estamos no momento que precisamos arriscar, porque do jeito que tá não dá para ficar. O máximo que pode acontecer é não dar certo. E já não está dando certo. Mas pior do que tá, não fica. E é o seguinte, no próximo vídeo eu vou detalhar um pouco mais essa conversa aí, tá? É para esse vídeo aqui não ficar muito grande, certo? E para você recebê-lo, você tem que estar inscrito aqui no canal. E para fechar com chave de ouro, eu vou fazer uma homenagem para o autor do gol número 11.000 da história do São Paulo. E o nome dele é Juan Manuel Acosta, o lateral direito do Boston River, que recebeu ali um belíssimo passe do Arthur e mandou a bola para dentro. E só para você saber, Juan Manuel Acosta fez mais pelo São Paulo nesse jogo do que o Cédric fez desde quando chegou. E o Juan Manuel Acosta já está marcado na nossa história, coisa que o Cédric não vai passar nem perto. E a regularidade dentro do clube. Muito bem, tá aí o Dorival Júnior falando. Casão, para ser sincero, fica até um pouco difícil você fazer uma grande análise tática e técnica e tal, porque o adversário era muito fraco, né? O Boston River é um time fraquíssimo, né? Não conseguiu nem incomodar um time do São Paulo que estava todo esfacelado, com um monte de jogador, com um monte de reserva em campo, com a molecada entrando no segundo tempo. Então tudo bem, 2-0 classificado, mas é difícil até fazer uma análise muito
técnica sobre até a atuação do André Silva. Jogou deslocado, né? Jogou na vaga do Luciano. Não, mas assim, o São Paulo precisava da vitória, precisava vencer, que faz um tempinho que não ganha, empata muito, né? Mas o que mais está precisando é mostrar um rendimento consistente. Mesmo a vitória de 2-0, porque aí acontece isso que está acontecendo, a torcida começa a diminuir no estádio. A torcida do São Paulo começa a ir menos. Quer dizer, menos pessoas vão ao estádio. Porque não anima. Mesmo ganhando, não entusiasma. E o São Paulo está num momento que o rendimento, o resultado, eles estão correndo paralelo. O São Paulo precisa ganhar e também precisa mostrar um jogo consistente, um jogo que agrade o torcedor do seu próprio time, uma partida que você vai lá, ganha por 2-0, mas você se diverte. Não adianta você ir no Morumbi, ou na Arena do Corinthians, ou na Vila Belmiro, ou qualquer lugar, e ver seu time ganhar por 2-0, e você, o torcedor, como torcedor, gosta do resultado, mas não gosta de ver o time jogar. Né? E aí afasta. E aí também não pega a personalidade coletiva. O São Paulo está com um novo treinador, que é o Dorival, né? Voltou o Dorival, mas o rendimento não mudou muita coisa. É pouco tempo. O elenco é limitado. Qualquer treinador teria problemas ali? Teria. Mas chega um momento que a torcida quer ver um jogo mais empolgante. Mais empolgante. Às vezes você ganha por 1-0 só, e o seu time faz uma grande partida, que o torcedor sai super entusiasmado com 1-0. Ou então é um 2-0 como ontem, que beleza, ganhou. Vai embora para casa sem entusiasmar, sem mexer com o emocional do torcedor. O São Paulo está precisando fazer uma partida que mexa com o torcedor, que empolgue um pouco o torcedor, que dê ao torcedor uma sensação de que, caramba, olha como mudou o nosso tipo de jogo, porque o São Paulo não muda nada. Faz muito tempo que joga do mesmo jeito, os problemas são os mesmos, um time, sabe, que você olha, ok, o cara corre, o cara se entrega, mas não passa uma confiança, não passa. Você olha o jogo de ontem e fala assim, pô, ganhou de 2-0 do Boston River, mas se fosse um outro time melhor, ganharia do São Paulo. É essa a impressão que passa. Entendeu? É essa a impressão que o São Paulo vem passando. E você tem que cortar, o Dorival tem que tentar conseguir cortar com esse marasmo tático, técnico e de relação com o torcedor. Virou um marasmo, sabe? Você tá ali na maresia. Pô, beleza. Ganhou por 2-0. Pô, vou embora pra casa e tal. Não mexe. Sabe? Não mexe. O São Paulo precisa fazer um jogo que mexa com o seu torcedor. Perfeito, Casal. Acho que esse diagnóstico é preciso sobre a relação atual da torcida com o São Paulo, né, o Danilo? Mas eu não vejo muita... Não acho que seria neste momento que o Dorival vai conseguir fazer isso, né? Por conta da parada da Copa e tal. Então ele tem que começar esse trabalho agora, entender... especialmente ali dentro das limitações que o São Paulo vai ter, né? Eu vou precisar de um zagueiro, vou precisar de um atacante, vou precisar disso, vai olhar na base, porque o São Paulo não pode colocar muito dinheiro, vai procurar de jogadores livres, e aí sim fazer tudo isso que o Casão disse, depois aproveitar essa pausa da Copa do Mundo e começar depois, porque se a gente for olhar ele chegando agora, com as limitações que tinha, com o clima que estava no clube, com a saída do Roger Machado, aquele clima que a gente sabia do Morumbi, que podia vencer de qualquer time. Não, venceu porque o adversário era fraco. E quando perdia era totalmente culpa do Roger. Então o Dorival chegou primeiro para acalmar esse ambiente e aí fazer essa virada de chave, que eu acho que vai começar a ser feita depois dessa pausa. A missão dele era garantir que São Paulo passasse em primeiro, acho que foi feito isso ontem, e aí vai poder ter certeza do que vai acontecer. Agora, eu olhando ontem, eu tinha visto você falando da fase do Caleri outro dia, e o Caleri perdeu um gol que ele não perde nunca. Ele não perderia nunca aquele gol. Assim, embaixo da trave, a bola linda, ele subiu, olhou e conseguiu colocar. Ele fez o mais difícil, que foi tirar do gol. Exatamente. Então assim, eu olhei e eu lembrei de você na hora. Eu falei, meu Deus, o Tirone estava falando da fase do Caleri outro dia e realmente é impressionante como o atacante, o Casão sabe bem, né? Atacante de repente entra numa maré que, nossa senhora.
A maré dele é tão ruim que o gol que ele ia fazer, o zagueiro fez para ele. Né? Bateu bateu no zagueiro antes, ele ia fazer, o zagueiro fez antes. Ô, Tironi. Oi. Ô, Tironi, só uma coisa. Primeiro, em relação ao São Paulo, o que eu quis dizer é o seguinte: trocou de treinador e o ambiente não mexeu. É isso que eu quero dizer. Porque normalmente o time tá mal, o treinador tá mal, o time não ganha, a torcida tá vaiando, você troca o treinador. Inicialmente dá uma motivada no time, qualquer time muda um pouco quando chega um novo treinador. Os jogadores que estão no banco sente que pode ter uma chance, os caras estão jogando titular, precisa se empenhar mais para manter a posição titular. Então, o lado motivacional sempre muda quando chega um treinador. Mas no São Paulo, nesse momento, não mudou. É isso que eu quero dizer. É claro que o São Paulo precisa contratar, o Dorival precisa ver a base, ele quer usar jogador da base e tal, mas a chegada de um treinador não deu aquele, sabe? Não fez isso. Então é isso que eu estou dizendo. O São Paulo estava de um jeito, com o Roger está igual com o Dorival, na parte da motivação, do torcedor olhar para dentro do campo e não ver a empolgação do jogador. Tá? É isso que eu quero dizer. Em relação ao Caleri, eu vi a jogada, é a cara de cabeça, né? Isso. Estou falando? Então, a cara de cabeça é assim. Para ele querer fazer aquilo que ele tentou, ele tinha que pegar no meio da testa. Ele cabeceava de frente, de testa, a bola ia naquele ângulo que o goleiro não estava. Ele quis deslocar o goleiro. Só que ele bateu de lado, de testa, sem virar a cabeça. Então ele bateu do lado, ela foi para aquela direção. Ali naquela posição, para você pegar de lado, você tem que virar a cabeça que você coloca lá na direção onde ele queria fazer. Ou então, testa de frente. Assim, né? Vira a cabeça para pegar no meio da testa para ele ir lá. Ele fez o certo, mas o movimento dele não aconteceu. Por isso que ela foi para aquele lado de lá. É fase mesmo. Já passei fase assim. Você vai fazer o gol, o zagueiro dá um carrinho na sua frente e faz gol contra. Você fala, caraca, meu, eu ia fazer um gol. Sabe, é pior o cara fazer o gol contra na sua frente do que você perder aquele gol. Porque perder gol acontece. Agora, você tá sem goleiro, você só vai pôr o pé, o cara entra na frente e faz o gol contra, mata qualquer um, cara. O tamanho da zica. Ele vai renovar com o São Paulo? Vai, tá, Rogério? Do que a gente tem de apuração, tá mais ou menos tudo meio que certo, tudo meio que encaminhado ali para na pausa da Copa do Mundo as coisas já se adiantarem, as coisas já forem assinadas, na verdade. Do que eu, Alex, tenho de informação, há um acerto verbal, há um acordo verbal entre as partes para o contrato até 2028, com uma prorrogação em 2028, caso em 2028 ele jogue 35 jogos por pelo menos 45 minutos, esse contrato será renovado automaticamente até 2029. Essa vai ser a última renovação do Jonathan Caleri com a camisa do São Paulo. Depois dessa renovação e dele cumprir esse contrato, ele pretende voltar para o futebol argentino, lá para o All Boys, eu ia falar Boston River, lá para o All Boys, onde ele pretende encerrar sua carreira como atleta profissional e lá dar seguimento sobre esses assuntos. Tá, então vai realmente renovar esse contrato com o São Paulo, tá tudo certo e, enfim, é só uma questão mesmo de ter um tempinho para parar, sentar, conversar. A expectativa é depois do jogo contra o Remo, os atletas terem pelo menos uma semana, não muito mais do que isso, de folga, aí eles voltam a trabalhar e aí nesse período ali, antes da primeira partida, antes da volta da Copa do Mundo, ele já deve estar com o contrato renovado, tá bom? O Rian Fernandes perguntou, o Radar da Bola trouxe que o nome do zagueiro Diego Carlos. O Diego Carlos, ele é revelado em Cotia, né? Ele passou, na verdade, por Cotia, ele não chegou a ser revelado pelo... Não, ele foi revelado, né? Porque passou parte do Sub-20. É um zagueiro que já chegou a ser de seleção brasileira, né? Chegou a ter a sua convocação já. Em outros momentos também já foi um grande destaque no futebol europeu, principalmente atuando no Sevilha. Atualmente ele está lá no Como da Itália, né? Ele está valorizado por lá. Ele é agenciado pelo Bertolucci, tá? Ele é agenciado pelo Bertolucci, ele tem dupla cidadania também, enfim. Só que, seguinte, ele pertence ao Como da Itália, tá? Aliás, perdão, vamos corrigir esta rota. Ele pertence ao Fenerbahçe da Turquia, onde tem contrato até 2028. E ele foi emprestado para o Como nessa temporada para poder ter mais oportunidades. E jogou no Como. Jogou 27 jogos, se eu não estiver enganado, no Como. E aí, eu conversando ali com os agentes do Diego Carlos, para entender um pouquinho mais esse cenário, até entender como é que funcionaria o possível retorno para o Brasil, do que eles têm de imediato. O Diego Carlos, ele até pensa em voltar para o futebol brasileiro no futuro não muito distante, só que ele está valorizado. Porque quando ele vai para o Fenerbahçe, ele já estava numa baixa na carreira. Ele vai emprestado para o Como para tentar voltar a ter espaço. E ele foi um dos destaques no Como na temporada. Ele jogou no Como. E o Como foi para a UEFA Champions League. E do que os agentes têm sinalizados,
o Diego Carlos pode permanecer no Como. O Como pode adquirir o jogador em definitivo. Até do que estão se falando lá entre as partes, um negócio que poderia ser algo em torno de 3 a 4 milhões de euros para a cessão em definitivo do Diego Carlos. Isso ainda vai ser conversado, as partes têm uma reunião marcada. Só que o mercado europeu ainda é um bom mercado para o Diego Carlos. Ele estava começando a perder espaço depois de Sevilha, se não me engano ele passou no Tottenham, ou foi o West, foi algum clube, o Aston Villa, foi algum clube da Premier League que eu estava lembrando. E aí ele não conseguiu, no Aston Villa ele até chegou a ter uma boa ascensão, teve uma lesão grave, que aí depois dessa lesão grave ele acabou não conseguindo tanto espaço, mas ele teve uma boa temporada no Como, então tá valorizado. Então pelo que eu entendi, né, e assim, o staff não chegou e falou, ó, vinda para o Brasil não está totalmente descartada, não. Só que é um contexto muito difícil, porque ele tem contrato com o Fenerbahçe até 2028. O Como quer comprá-lo. Se o Como não comprá-lo, tem outras equipes que já sinalizaram o interesse. Então, qual que é o sentido do cara? Vir para o Brasil, vir para o São Paulo, talvez receber menos, talvez o Fenerbahçe tenha que fazer uma composição financeira, porque acredito eu que não deve ser barato, porque ele ganha em euro. Então, assim, não será um nome que vai chegar no São Paulo neste momento, tá? Não colocaria ali o Diego Carlos como uma ótima uma opção que possa chegar, mas sim, conversei com uma pessoa do São Paulo, elogiou bastante esse jogador, mas falou que nesse momento não deve acontecer também por esses fatores. Até eu perguntei para uma pessoa da alta cúpula, que às vezes ela é bem irônica, eu perguntei, e o Diego Carlos, tem alguma possibilidade? Ela falou, a mesma do Real Madrid contratar, então acho que fica meio que subentendido, né, de que realmente tem as suas dificuldades de poder fazer qualquer tipo de situação. Então, o Diego Carlos não deve ser um nome a chegar no São Paulo por agora. Mas, e aí depois dessa ironia, eu conversei com essa pessoa, e a ideia é, não tem o Diego Carlos, não tem um jogador como o Diego Carlos disponível no mercado, não tem, por exemplo, um jogador como o Adrielson, que acha que o Diego Carlos é do nível bem acima do Adrielson, como a gente já falou que também o Adrielson não tem possibilidade, o time lá pediu 5 milhões de euros, então não tem sentido essa contratação, mas a ideia da diretoria é ir por esse nível de jogador. Diego Carlos, Adrielson, jogadores que... Arboleda também, jogadores que tenham capacidade para, de fato, chegar e assumir a responsabilidade de já ser titular. Eles entendem que tem que buscar até 2 zagueiros, né? O primeiro seria realmente esse zagueiro para chegar e jogar. É um cara que, ó, toma a camisa, vai lá e resolve meu problema da zaga porque tá difícil. Então a ideia seria essa, de você contratar um jogador desse nível. O Diego Carlos, na verdade, ele chegaria, tudo bem, ele tem 33 anos e tudo, mas ele tem uma carreira respeitada na Europa, é um jogador interessante que chegaria no Brasil, chegaria no São Paulo para ser titular. Entendeu? Ele chegaria no São Paulo para ser titular, pela capacidade que ele já demonstrou, repito, estou falando de um jogador que chegou à seleção brasileira em um determinado momento e merecidamente, porque naquela ocasião ele estava jogando muito no Sevilha e também acabou jogando muito no Aston Villa. Só que o São Paulo vai ter essas dificuldades, né? Porque jogador desse nível, se você não conseguir uma oportunidade de mercado muito fora da curva, você vai ter que gastar, e a gente sabe que o São Paulo não tem como gastar. Tá? Mas então só sobre zagueiro, sobre Diego Carlos, é mais ou menos nesse sentido? Então, a gente precisa trabalhar com o que a gente ouve e com a minha impressão. Do que a gente ouve é que o São Paulo não quer vender o Marcos Antônio, que o São Paulo não coloca o Marcos Antônio como negociável, que o São Paulo só venderá o Marcos Antônio se for uma proposta irrecusável. O que seria uma proposta irrecusável? Pelo que eu pude entender, alguma proposta acima de 20 milhões de euros. Se o Flamengo vier com 12, 15 milhões de euros, eu acho difícil do São Paulo fazer negócio. Né, vai depender muito se o Flamengo realmente tem interesse e vai fazer uma proposta, ou se eles vão buscar outras alternativas no mercado nesse momento. Mas o São Paulo já avisou para o Flamengo, o Rui Costa avisou ao José Botto de que, cara, só vai rolar negócio se vocês fizerem uma proposta realmente vantajosa do ponto de vista financeiro e ponto final. Aí vai depender, tá tudo nas mãos do Botafogo, aí, do Flamengo. O Flamengo chega e fala, ó, beleza, vocês querem 25 milhões de euros, 20 milhões de euros, a gente não vai pagar isso, mas eu te oferto aqui o 15 milhões de euros mais o Cebolinha, 15 milhões de euros mais o Luiz Araújo. Será que você topa? Aí vai ficar a cargo do São Paulo ver se topa ou não. Então, assim, no São Paulo, quando a gente fala com as pessoas do São Paulo, não tem nada nesse sentido para o Marcos Antônio sair. Até do que eu tenho de informação, o Dorival quer contar com o jogador. Ele quer contar, de fato, com o Marcos Antônio. Entende que o Marcos Antônio pode agregar bastante. Agora, vai depender do Flamengo. Se o Flamengo vai fazer uma proposta, interesse tem. Eles monitoram o jogador, mas até que ponto esse interesse vai se tornar uma proposta oficial, entendeu? Então, mas eu acho, meu feeling, tá, de que o Flamengo deve procurar fazer, sim, essa oferta pro Marcos Antônio, e aí vai depender se, de fato,
o São Paulo vai vender. Pedro Ferreira tem chance de ser titular na partida de hoje, tá? A expectativa, inclusive, é essa, do que eu tenho de apuração prévia. O Dorival não deve optar por improvisos. Eu não me surpreenderia se ele metesse um André Silva na vaga do Luciano, alguma coisa nesse sentido, mas do que me passaram, a tendência dele ser um pouco mais pragmático. Do Pedro Ferreira acabar tendo uma oportunidade de começar jogando. A ideia, inclusive, é dar esse respaldo para o Pedro Ferreira, essa possibilidade de ele poder jogar, de ele poder atuar. A tendência até modificar um pouquinho o jeito de jogar, você jogar não num 4-2-3-1 ou no 4-2-4, e sim no 4-3-3, com o Pedro Ferreira sendo não um camisa 10, mas um terceiro homem do meio campo, o que é diferente, né? Você jogaria com Pablo Maia, Danielzinho e Pedro Ferreira, por exemplo. Eu acho que pode ser uma alternativa interessante. E aí, ele é um jogador que vai ser bem trabalhado pelo Dorival, o Dorival gosta dele, e aí tem a oportunidade dele começar jogando, ou no mais tardar, ele já ter pelo menos um tempo de jogo, ou seja, se as coisas não acontecerem até o intervalo, ele já possa jogar. E aí o Pedro Ferreira, ele tem sondagens da Europa, tá? O Ajax, o Fenerbahçe e teve o Shakhtar Donetsk. São 3 equipes que recentemente consultaram a situação do Pedro Ferreira, ainda numa situação bem embrionária, tá? Numa situação de consulta para pegar dados, para pegar informações, para entender como é que está o contexto dele, para entender os valores de uma multa, para entender o quanto ele ganha, para entender como é que está essa evolução dele, até em que grau ele está de evolução. Inclusive, do que eu tenho de informação, representantes do Ajax não me confirmaram do Fenerbahçe e nem do Shakhtar, representante do Ajax, estiveram durante a participação da Copinha para acompanhar alguns jogadores, inclusive o próprio Pedro Ferreira, né? Então é um jogador que o Ajax está de olho e não me garantiram. É que é difícil, né? Quando a gente fala sondagem, tá de olho, monitoramento, é diferente de pode vir uma proposta. É trabalhar com futurologia, até pode, mas ainda não há um indicativo de que chegará uma proposta, mas que sim, essas 3 equipes estão de olho na situação do jogador, e aí pode pintar alguma coisa nesse sentido, né, nessa próxima janela do meio do ano, mas é um jogador que o São Paulo quer trabalhar de fato internamente, quer dar um pouquinho mais de rodagem, de minutagem, antes de conseguir ali uma venda. Mas é um jogador que ele tem contrato longo, tem contrato até 2029, a multa também para fora é 100 milhões de euros, então o São Paulo está tranquilo nesse quesito. O São Paulo só vai vender realmente por uma quantia e que o São Paulo aceitar, né? Não sei se vai ser boa ou não, mas é mais ou menos nesse quesito. Tá bom? A diretoria do São Paulo não acha ainda que o Isaac está pronto, tá? Eles entendem que vai ser um processo de maturação para no final do ano, no próximo ano, ele ser consolidado no elenco profissional. Há um entendimento, e aí não é uma questão física, tá? Não é uma questão física no sentido de aparência, mas é uma questão de força para aguentar jogo profissional. Na visão deles, o Osório está pronto para aguentar jogos, mesmo até o Osório sendo até mais magro do que o Isaac ainda não tem essa capacidade. Então, eles entendem que o Isaac ainda precisa de um pouco mais de maturação. O Osório já está pronto, na visão deles. É só uma questão realmente de começar uma adaptação ao profissional, mas que para o Sub-20 ele já está pronto nesse quesito. O Isaac é destaque no Sub-20, mas eles entendem ainda que precisa de algum... Eu estou no São Paulo. Né, o pessoal aqui estava falando sobre o pessoal do Fala Fonte, da ESPN, que trouxeram essa possibilidade. Vamos lá. Conversei com uma pessoa da alta cúpula do São Paulo, a resposta foi a seguinte: não estamos negociando ainda com ninguém, mas sim, é um nome que procuramos no início do ano, como você bem sabe, e agora sondamos para entender como é que está o cenário. Ele não está jogando lá, a gente acha que pode ser uma boa oportunidade. O Santos tentou uma proposta de compra e eles estão ligeiramente sustentados. Espera aí que chegou outra mensagem em cima. Vou voltar. Eles são, que eu li uma mensagem na outra. Eles estão ligeiramente inclinados a fazer uma venda, mas em caso de empréstimo a gente está analisando possibilidades. Mas não estamos negociando com ninguém ainda. E aí... Espera aí. Porque os 2 times eles têm boa relação. Está sendo cogitada uma troca de jogadores? Vamos ver o que essa pessoa responde. Porque se o Botafogo está inclinado a conseguir uma venda, então o Botafogo quer algum tipo de compensação, não seria um empréstimo puro. Então vamos ver se rola uma troca. Ó, tá digitando. Também é uma possibilidade. Enfim, aí eu vou ter que conversar por telefone, porque às vezes mensagem não é tão bom. Mas enfim, a informação é que sim, o São Paulo sondou a possibilidade, demonstra interesse, a gente pode colocar assim, mas que ainda não é um negócio concreto, mas que sim, o São Paulo está buscando uma possibilidade, está buscando aí algumas opções, está buscando uma possibilidade, e o Newton não é um nome 100% descartado. Vocês viram aqui na mensagem, né? Só não vou mostrar a fonte, porque vou me permitir não colocar a fonte aqui, mas vocês devem saber com quem eu estou conversando nesse momento. Então é mais ou menos dessa forma que está essa situação do Newton. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? São Paulo.
né? O pessoal aqui estava falando sobre o pessoal do Fala Fonte, da ESPN, que trouxeram essa possibilidade. Vamos lá. Conversei com uma pessoa da alta cúpula do São Paulo, a resposta foi a seguinte: não estamos negociando ainda com ninguém, mas sim, é um nome que procuramos no início do ano, como você bem sabe, e agora sondamos para entender como é que está o cenário. Ele não está jogando lá, a gente acha que pode ser uma boa oportunidade. O Santos tentou uma proposta de compra e eles estão ligeiramente